Vamos lá. Princípios do direito administrativo. O assunto que a gente vai tratar são esses três, então, fazer uma introdução com vocês. Vamos ver aí o direito administrativo e os 5 princípios básicos da administração pública, tá? Quando falo princípios básicos, é porque aí podem haver ramificações, mas dentro dele nós temos às vezes mais coisas que no dia a dia são colocadas ou são consideradas. Bem, algumas perguntas aí, só para ver, ó, uma pessoa aí ou duas que puder falar. O que você entende por administração pública? Quer que eu escolha por livre e espontânea pressão aqui do Teams? Maria Eduarda, você quer falar? Carlos, Luiz, Alexia, a Gabriele, não sei se a Gabriele voltou, ela tinha saído aqui, ela estava aqui aparecendo, saiu. Ninguém? Ninguém entende nada sobre administração pública? Nem um pouquinho? Não tem certo ou errado, né? Fala aí. Ah, então, eu não tenho assim o que pode achar. Eu acho que o nome dá a entender exatamente o que é que a gente tem de pré-administração, né? Mas eu não exatamente o que abrange, o que envolve, o que está inserido nela, em si, em específico, não sei nada, não. Tá, foi Tá, vou corajoso. falar o que eu acho que assim, administração, claro que eu entendo que é algo que administra. Então, público seria órgãos públicos, saúde, educação, assim, os derivados, né? Não é derivados a palavra que eu queria usar, mas as vertentes aí que a gente tem de quem governa. Sim, sim. Entendi o que você quis colocar, o Maria e o Vitor também aí, obrigado. Ó, até a Isabela colocou saúde e cultura em cima disso que você falou. Tem, né, as ramificações, porque o governo ele acaba aí, digamos assim, interferindo, porque ele vai ficar com o nosso dinheiro, porque é o dinheiro que o contribuinte paga, certo? E além do dinheiro que o contribuinte paga, tem que ter a aplicação correta. E aí que vem a administração pública, que é a gestão do dinheiro, né? O Matheus colocou gestão pública, é a mesma coisa. Até aqui, ó, a Alexia colocou, ó, responsável por gerir os serviços públicos. Sim, que é até o que a Maria Eduarda aí tentou colocar sobre saúde, educação, ó, funcionamento dos órgãos públicos no governo também, atividades exercidas pelo Estado. Sim, Melissa. Sim, não, beleza, gente. É porque deu o mesmo erro que tinha dado segunda-feira, de parar tudo aqui e voltar. O Carlos colocou que é uma gestão de receitas, gastos e coisas que estão ligadas à sociedade como cultura. Que é a destinação do valor, né? Tipo, um exemplo, São Vicente é um pouco mais de 1 bi, tá? 1 bilhão de reais que tem por ano no orçamento. Isso eu já mostrei para as outras turmas. E aí, essa aplicação desse 1 bilhão não quer dizer que vá realmente acontecer. É como se você tivesse o seu salário por comissão. E você não tem certeza se aquele mês você vai conseguir atingir aquele valor. Porque a prefeitura depende, é, ela depende do contribuinte. E quem é o contribuinte? Nós. Porque elas, ela acaba sobrevivendo com o dinheiro que nós damos. E esse dinheiro que nós damos para a prefeitura, né, damos entre aspas, porque é uma obrigação, porque está na lei, né, o princípio da legalidade aí, pagar o IPTU e tal, e aí ela sobrevive com isso, ela aplica o dinheiro
é, com aquilo que é colocado. Tanto, eu lembro, não sei se foi em 2012 ou em 2018, que eu estava na Argentina, tinha muito protesto outdoor, muita coisa contra o imposto. Porque a população não queria pagar mais imposto, estavam querendo aumentar, e também o imposto não estava sendo aplicado como eles acreditavam que deveria ser. Aqui no Brasil, às vezes o povo reclama assim na rede social, tal, mas é só e passou, né? Tipo, lá não, lá o povo vai. Tanto que eu lembro que quando eles estavam para votar o negócio do aborto, que era lá em frente à Praça do Senado, lá, um bairro lá muito bonito lá que tem. O povo foi pra rua mesmo, assim, pra manifestar, pra protestar e pra abordar, porque aqui é pouca a participação do pessoal e essa aplicação da administração pública, até o fato de acompanhar, né? Ó, até o Carlos colocou aqui, ó, para gerir a cidade como somos 100 bilhão, parece que é 90 milhões, né? É, é complicado, porque assim, aí falava assim, ah, Praia Grande tem lá o recurso quase igual ao São Vicente, mas o pessoal não mora em Praia Grande. Só que a prefeitura, ela faz a aplicação de uma forma diferente, porque ela atrai mais construtores para fazer mais prédios. Não sei se vocês sabem, mas São Vicente, acho que foi em 2019, 2020, eu acho que foi 2019, eles alteraram a lei de construção. Por isso que agora a Credilar é uma construtora que é de Praia Grande, ela vai fazer ali na Frei Gaspar, passa ali aquele negócio que tem do peixe, vai mais um pouquinho ali onde tem a linha amarela ali, a fábrica de vidro, eles vão fazer um baita de um prédio gigante e um outro atrás, é, ali da estação do Barreiros, ali indo para Imigrantes, gigante também o prédio, porque a prefeitura mudou a legislação e aí vai atrair mais prédios quer dizer mais IPTU, e mais IPTU, mais dinheiro, né, para a prefeitura poder aplicar e ajudar a área da saúde, a área da educação, que são os piores cenários que a gente tem aí, ainda mais agora na Covid, né, a questão da saúde. Então a administração pública passa por tudo isso e é bem complexo, porque nem sempre o recurso bate. Não sei se já tiveram a curiosidade de olhar o PIB de São Vicente, é um dos mais baixos da Baixada, tá? Significa o quê? Que a cidade não tem renda, a população não tem uma renda grande, expressiva, em comparado com as outras cidades da região. Então é um índice assim, bem complexo mesmo. Essa aqui pergunta eu já falei, né? O judiciário, legislativo e executivo, então esqueçam. E a Constituição, tá? Que estava até numa das perguntas lá. A Constituição, gente, ela tem relação total com a administração pública. E, mais uma vez, pegando aquilo que o Vitor lá atrás, né, havia escrito sobre legalidade, 921 ele escreveu, se não estiver baseado na Constituição, eu não posso reinventar a administração pública, tá? Há esse ponto aí que precisa ser observado pelo seguinte motivo. Imagina que um prefeito resolve lá na cidade dele construir uma cadeia municipal. Não pode. Por quê? Quem que é o responsável pela segurança, pelas cadeias, pelas prisões? É, Quem é responsável? É o Estado ou a federação, né? A União. Tem sim, Matheus. Então, se é o Estado ou a federação, é a competência deles fazer essa gestão e essa construção é, de presídio. E aí, o município que quiser fugir do que está na regra, ele pode enfrentar problemas, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês assistem séries aí, né, dos Estados Unidos, tal, é muito comum você ver assim que um estado permite uma coisa, outro estado não permite. Um exemplo que às vezes é falado aí no Brasil quando tem discussão ligada à legalização da maconha. Aí Califórnia permitiu.
Outro estado não permitiu. Aí não sei quem permite, mas só para uso recreativo. O outro permite só com não sei o que de empresa. No Brasil não tem isso. Se todos os estados não estiverem ligados com o que está na Constituição, não tem essa autonomia de chegar e fazer o que ele quer, tá? Então o Brasil a gente tem um regime, né? Uma democracia é falha, mas é uma democracia. Há um regime baseado na Carta Magna, que é a Constituição, e qualquer agente público ele tem que se basear nela. Não tem essa do cara falar que vai dar o jeitinho e tal, porque ele cai aí numa coisa que se chama improbidade administrativa, tá? Não sei se já ouviram essa palavra, mas o resultado você pode perder o seu mandato se você é prefeito, governador e tal, ou até o legislativo também dança, ou se você é concursado, você pode ser exonerado. Exonerado, se acostumem com os termos, hein, que eu falei. Às vezes eu vou falando aqui, vocês vão ficar boiando. Exonerado é que a pessoa seria demitida ou desligada do serviço público, tá? Porque é diferente, né? A pessoa é concursada, para ela ser exonerada tem todo um processo mais burocrático do que eu pegar da minha empresa, ir lá e dar baixa na carteira e tchau e vai com Deus. Não precisa nem cumprir o aviso prévio que eu te pago para você ficar em casa de boa na lagoa. Então, é bem diferente, tá? Tudo por conta da legislação e aí dos embrólios que existem, mas quando foge do que está na legislação, esse processo de improbidade, ele acaba pegando. E aí se há, né, tipo aqueles acordos, aqueles conchavos, e depois alguém denuncia, ou o Ministério Público, que é um órgão que atua fiscalizando, se ele pega, aí todos acabam respondendo um processo administrativo e vai a investigação aí a fundo. Bora então. Então a Constituição era a base de tudo, tá? Não só dessa matéria, né, pulou, dessa matéria de EAP, mas assim, quero trabalhar com departamento pessoal. Tá. Aí você tem a CLT, né? A CLT tá lá, tal. Só que o que está na CLT não foi inventado da cabeça do Getúlio Vargas ou de algum outro ser lá daquela época de 1930 e poucos. Foi baseado na Constituição, e aí quando foi feita a Constituição de 88, eles fizeram algumas também alterações, e eu sei que eu tenho, acho que está lá no escritório, eu tenho uma Constituição, eu tenho aqui, ó, ela está aqui, eu tenho uma Constituição e uma CLT, ó, essa minha CLT que está aqui, ela é de 2007, e aí lá no final dela tem as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho alterando algumas coisas. Vou dar um exemplo, vai. Antes não tinha essa questão do trabalho ligado aí à questão digital. Agora já tem. O funcionário ficar aí à disposição da empresa usando o celular ou coisa do tipo. Já tem súmulas, né, colocadas, só que tudo que está colocado na Constituição e as coisas que vão sendo acrescentadas, desculpa, na CLT, é baseado na Constituição. A Constituição também tem alguns acréscimos, tá? Que são as emendas aí, eles fazem as emendas. Então também, se a minha Constituição tivesse aqui, vocês iriam ver que ela não tá. Eu ia falar assim, ela tá em tal capítulo, tal artigo. E aí você vai ver a emenda lá e a minha não tem na emenda. Porque com o tempo eles vão alterando até o trabalho intermitente, lá que o Temer inventou. Inventou não, né? Ele quis copiar lá, mas fizeram diferente aqui no Brasil. O trabalho intermitente, ele não tinha antes isso colocado que era permitido. Ó, essa minha CLT ela vai até o 922 e aí tem mais umas 300 milhões de páginas sobre súmulas aqui do trabalho. Bora, vamos lá entrar no conteúdo. Isso aqui foi só uma introdução aí para vocês começarem, né? Tipo, a ver aí sobre essa parte da gestão pública, tá? O general Paulo Chagas, ele coloca aqui até essa frase, eu vou colar aí no chat, mas eu vou ler. Via de regra, os problemas da gestão pública estão relacionados à incompetência, à negligência
ou a má-fé de agentes que se apoiam na burocracia, para explicar a sua incapacidade para legitimar o que a letra fria da legalidade não justifica. Ele coloca esse texto aí, né, principalmente como uma crítica sobre o uso de tanta burocracia, de tanto empecilho para não aplicar ou não administrar de uma forma correta o Estado, tá? Quando eu falo Estado é tipo município, prefeitura, né, município ou o governo do Estado mesmo, ou então o governo federal, tá? A coisa pública em si. Então ele coloca isso porque a gente pensa na má gestão, tipo, e a aplicação do dinheiro? Aí já, né, tem vários casos no Brasil inteiro do fulano que entrou para prefeito, mas que ele não faz se não for com a empresa do cara lá que ajudou ele, que apoiou ele. E aí começa essa questão da negligência que deixa de fazer, essa questão de não aplicar o recurso, da incompetência, a questão da má fé quando deixa, né, o problema acontecer, sendo que poderia ser evitado. Aí começa a dar, é tipo aquelas justificativas quando o repórter vai lá, né? O cara fala da burocracia, do tempo que demora para comprar, como se ele não conhecesse que, apesar da burocracia, você possui o sistema emergencial que você consegue trabalhar. Então, pensar nesse ponto assim dos problemas que vocês já devem ter se deparado aí na vida de vocês, da gestão pública, passa por isso, porque dá para fazer? Dá. Só que, né, eu costumo até falar, isso é até uma discussão que a gente tinha na faculdade, porque muitas vezes o cara que está lá, ele é formado em, medicina. E aí ele tá como governador, igual o tio Geraldo aí era, né, há muito tempo. Tá querendo voltar. Ele é formado em paraquedismo, vai, o presidente. E ele tá lá, né? Então, assim, se ele não consegue, às vezes, discorrer uma estratégia ou abordar por mais de 30 segundos, pode ver as entrevistas, assim, não sendo a favor ou sendo contra, mas uma pergunta que fazem, e aí, às vezes, ele manda falar com o Paulo Guedes, ele manda falar com alguém que está ligado ali à equipe, mas ele não tem uma estratégia definida. Então, essa má gestão da coisa pública que faz com que as diversas situações aconteçam que a gente tem. E aí usam-se, né, da legislação e da burocracia para poder dar como justificativa e atrapalhar aí somente a vida das pessoas. Eu lembro o problema da ponte, que impactou bastante mais recente a vida, né, da cidade, e o problema dos ônibus, que eu acho que até hoje também é um problema, da Outrantour. Às vezes muda a linha, às vezes a linha não passa no horário. O pessoal tem reclamado bastante da Outrantour, que tem sido aí uma complicação para a cidade. Então tiraram o antigo modelo, que era o transporte por vans, implantaram uma linha, né, uma concessão de um transporte com ônibus e micro-ônibus, mas quem está na ponta, né, que é quem usa, as pessoas elas não estão vendo o resultado positivo. Pode ser que quem teve a ideia lá teve uma ideia boa, mas tipo entre ter a ideia, pensar no planejamento para aplicar e fazer o que tá, aí há um grande abismo, né? Porque a cidade ela acaba sofrendo e somente quem precisa usar aí o transporte. Bora aí. Até aí tudo bem, gente? Que às vezes eu fico com medo de falar termos mais difíceis e vocês ficarem meio perdidos. Sopa, tudo bem? Tawane, Matheus. Cadê o João da OAB? Oi, professor. E aí, João, Tranquilo? tranquilo? Os termos Tô aí bem? você acaba se deparando lá, né? Alguns sim. Como da OAB não, às vezes não pega também ligado à administração pública como um todo, né? Mas tudo bem. O
Carlos, eu li aqui o que você escreveu, cara, e era uma empresa, né, que ela não tinha muito transporte, muito veículo, e foi muito contestado na época quando fizeram essa transição, mas é o que tem, mas tem que atender, porque vocês vão ver aqui nos princípios, tem o princípio da eficiência. Como é que eu vou fechar um contrato para uma empresa administrar o transporte municipal se não tem eficiência, se não atende a população? Então, só aí, aquilo que eu falei de improbidade já cabe, porque não está atendendo a população. Se o antigo modelo não atendia na plenitude, mas funcionava, a nova deveria pelo menos fazer aí um pouco melhor do que o antigo. E é o que pelo menos eu ouço as pessoas reclamando e o povo postando, e é complexo, né? Porque a administração pública ela tem que atender o interesse do povo e não o interesse de alguns. Ó, algumas coisas aí para a gente ir avançando. Todos os ramos do direito, gente, eles têm aí as suas peculiaridades, tá? Como assim peculiaridade? Exemplo, eu tenho o direito trabalhista, igual eu já tinha falado, o direito administrativo, o direito civil. Então, quando eu tenho essas ramificações, todas elas não deixam de pertencer ao direito, só que são aprofundamentos aí em algumas áreas, tá? Carlos, já respondo. Só que, igual eu já tinha comentado, todas precisam estar descritas e baseadas na Constituição. Porque a nossa Constituição é uma das mais completas aí consideradas no mundo. O problema é a interpretação e a aplicação, tá? Porque se todas as pessoas têm o direito, né, de ter a sua casa, por que nem todo mundo tem a sua casa? Ter a moradia, a residência. Se todas as pessoas têm lá o direito de estudar, por que agora nesse momento da pandemia foi vetado o projeto que disponibilizava internet aos estudantes do Brasil de forma gratuita, tá? Por que muitos ficaram sem estudar? Então, situação complicada. Até sempre passava. Essa semana aconteceu de eu conversar com o rapaz e eu via ele lá, que ele vende bala no semáforo, e ficava um menininho, né? Aí depois ele falou que era filho dele, que eu falei, pô, cadê teu ajudante aí, o menininho? Ele, caramba, denunciaram e falaram que eu estava explorando ele para trabalhar e ele ficava aí vendendo, porque o menino morava do lado. E aí o conselho tutelar levou esse menino e está num abrigo. Então, a gente pensar, né, sobre o que está na Constituição é você ter regras ali e aplicações para tudo. Tipo, a Constituição ela é bem completa. O problema, né, é o meio aí, quem chegar para aplicar, que aí começa, né? Tipo, um aplica e entende de uma forma. É igual quase agora, eu comentei com vocês sobre o decreto do retorno. Praia Grande leu lá o que está lá e entendeu que quem não tiver vacinado não volta com as 2 doses, né? Claro, se for a Janssen, aí já volta. E São Vicente entendeu de outra forma. Santos entendeu de outra forma, que eu sei que Santos não vai voltar. Então há esses pontos e aí tipo tem que ter alguém ali, né? Geralmente o STF que fala, olha, tal coisa é assim, tem que ser seguida assim, que vai do entendimento, né, de quem está interpretando a legislação. Isso também os gestores públicos se utilizam disso também, tá? Às vezes o prefeito de uma cidade faz de uma forma, o outro fala que está errado, ele quer fazer de outra, e aí usando a mesma lei para justificar. É complicado, gente, porque aí geralmente pode ser que deixe de fazer e que não tenha aí a eficiência necessária ou esperada pela população. E até respondendo aqui o que o Carlos falou, se teve licitação para assumir o transporte, o Carlos teve um exemplo, tá, gente? Tudo que o governo pensa assim, ó, o Estado todo-poderoso, né? A Ana aí do ensino médio, o Estado todo-poderoso. Aí
o Estado Todo-Poderoso, ele resolve, né? Vamos pegar aqui o Brasil. Ele resolve que ele não vai mais administrar a ferrovia. A partir de agora, ele não vai mais, que dá muito trabalho para administrar, para fazer manutenção, blá blá blá. Então, o que, que o Estado faz? Ele passa a concessão para outra, ou para a iniciativa privada. E aí a iniciativa privada ela vai administrar da forma que ela quer, só que a concessão ela passa por um processo de licitação. São várias modalidades de licitação, tá? Não, tipo, falar licitação não é tudo a mesma coisa, não. Então, numa das modalidades, há essa concessão do transporte. Então, São Vicente fez, não sei se foi em 2020, 19, sei lá. São Vicente fez e assim como a educação, não sei se vocês sabiam, mas é, vai a UniBR em São Vicente. A UniBR, ela é uma concessão do governo que permite que as faculdades particulares existam. Porque é a administração do governo a parte da educação. Só que por ele não conseguir, né, às vezes atender o total, ou então por permitir a atividade econômica e a exploração, existem as escolas particulares, as faculdades particulares, e aí, tanto que a UniBR ela passa por uma validação junto a uma comissão do Ministério da Educação. Qualquer faculdade passa, tá? Ela passa. Eu já participei da comissão do Ministério da Educação e é bem criterioso, assim, eles avaliam material, acervo, livro, professores, qual é a titulação dos professores. Eu lembro que Praia Grande tem a FAUS, e a FAUS ela foi impedida de abrir curso porque não estava atendendo uma série de critérios. E aí, o que tinha acontecido? O dono da FAUS, né, que manda e desmanda em Praia Grande, achou que, tipo, sem problema, né, a gente está aqui, a gente vai ser aprovado. E aí, por ser uma concessão, o MEC falou, olha, a gente não vai conceder para você a abertura de novos cursos. E ele tinha construído até perto aqui do meu apartamento, subindo aqui da praia para Kennedy, ele construiu uma faculdade grande, assim, de 3, 4 andares. Ele foi obrigado a abrir uma segunda faculdade com outro nome, com outro CNPJ, porque ele abriu a FPG, porque ele queria abrir curso de engenharia, direito, educação física, e ele não pôde abrir pela FAUS. Quem conhece, né, em Praia Grande, a FAUS ela dá bolsa de 100% para quem estudou na escola municipal aqui, escola estadual de Praia Grande. Morador de Praia Grande não paga a faculdade. Então, é a mesma coisa do transporte. É uma concessão. Não está indo bem? Vai lá e tira. Só que esse vai lá e tira pode gerar problema porque você pode ficar sem transporte. Somente porque São Vicente não tem ônibus próprio para rodar a frota, né? Antigamente, há milhares de anos, eu sei que tinha quando eu era pequeno. Depois veio a Mar Azul. Peruíbe também já teve. Mongaguá já teve. Hoje em dia são tudo concessões, porque aí tira do poder da mão do Estado, né, da prefeitura, para poder desonerar. Ó, uma outra palavra que vocês também podem ouvir, geralmente eu ouço isso na CNN todo dia. Desonerar. O que é desonerar? Ele vai deixar de gastar. Então, um exemplo. O Estado, né, a prefeitura gastava 20 milhões com transporte por ano. Quando ela passou para a concessão da iniciativa privada, ela arrecadou dinheiro e ela agora só tem o gasto, ao invés de 20 milhões, ela gasta 1 milhão, porque aquelas passagens, gente, que a gente não paga por ser estudante, professor, idoso lá, aposentado tal, é cobrada. Só que a prefeitura que paga. Não sei se vocês sabiam disso. Então, um exemplo, a Prefeitura de São Paulo é muito, muito, muito a cifra assim, de milhões que eles gastam. Eles têm lá o passe livre, até o Dória tirou, o Bruno Covas, antes de falecer, também tinha tirado. Além disso, tem o passe por desempregado. Eu não lembro agora de cabeça se eram 4, 6 passagens, mas também a prefeitura que pagava. Então é uma concessão que desonera, mas ainda assim há alguns gastos. E assim, se não está funcionando bem, você tira a empresa e põe outra. Só que o problema é você pegar de uma hora para outra e já aparecer com uma empresa pronta para atender. Igual aconteceu com o lixo também. São várias as situações que entram aí na concessão, tá?
mas respondendo aí do que o Carlos falou, tudo passa por esse trâmite. E um detalhe, tudo tem que estar na nossa bússola, que a bússola é a Constituição, que é ela que faz essa previsão do funcionamento aí das entidades. Então não esquece, a Constituição é considerada aí como a bússola, porque ela faz com que a coisa como um todo, né, da gestão pública aí, funcione. Até aí, tranquilo. Eu vou colocar um videozinho até falando sobre isso. Vocês vão ver que eu uso nessas aulas muita coisa da AGU. O que é a AGU, né? A AGU ela é Advocacia Geral da União. E a AGU ela aborda de forma bem direta, assim, bem fácil, é, vários assuntos que a gente vai trabalhar, até porque, como a AGU é um órgão jurídico, né, do governo, é, ela acaba aí fazendo essa aproximação com as pessoas, para que as pessoas tenham ideia aí de coisas recorrentes que vocês talvez ouçam em um concurso, numa reportagem e tal. Vamos aqui para vocês verem como é. A administração pública é regida por 5 princípios constitucionais principais. Você sabe o que é o LIMP? Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, 5 princípios constitucionais são considerados os principais para a administração pública. Não quer dizer que sejam os únicos aplicados, mas são os que são listados no caput e são considerados os principais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As letras dos 5 formam a palavra LIMP. Legalidade é diferente da legalidade para o particular. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o administrador público só pode fazer o que a lei permite. Quanto ao princípio da impessoalidade, quer dizer que as soluções administrativas têm que buscar atender a todos de uma forma equitativa, com as mesmas condições. Ela não pode ter soluções casuísticas, que atendam uma única pessoa. Quanto à moralidade, quer dizer que as decisões administrativas não basta que se simplesmente cumpra a lei. Elas também têm que ser éticas. Ou seja, elas têm que ser legais e morais. Quanto à publicidade, quer dizer que os atos administrativos têm que ser acessíveis a todos. A regra deve ser sempre do ato público, transparente. O sigilo tem que ser tratado como exceção. E eficiência quer dizer que a administração pública tem que buscar resultado. A política pública tem que funcionar. Ela não pode simplesmente ser burocrática e não ter resultado por meros obstáculos procedimentais. Para saber mais sobre a AGU e sobre o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. Viram aí que ele já deu uma introdução sobre os princípios que está até aqui na nossa continuação dos assuntos. A AGU é esse órgão que faz esse processo dentro do governo federal, tá? E quando a gente fala dos princípios, deixa eu só colocar aqui para mostrar. Ó, nós temos aí princípios que servem como base ou como diretrizes dentro do processo público. Por quê? Se eu não seguir esses princípios, muito provável eu não terei aí sucesso na gestão pública ou eu não terei aí uma boa gestão. Então, assim como uma empresa, né, privada, não sei aí se alguém vai querer falar, mas tipo, uma empresa, para ela dar lucro, ela tem alguns princípios. O cara vai lá, ele vai tentar buscar trabalhar melhor, dar o melhor para o seu cliente, olhar o que está no mercado, olhar o que tem no mercado, como é que o mercado está funcionando, quais são as inovações, quais são as demandas, o que é que o cliente está querendo, aí ele vai melhorar o seu serviço, ele vai fazer sabe igual a Renner faz, a Riachuelo? Ele vai fazer um serviço de feedback na saída da loja, igual elas fazem. Por quê? Ele vai se basear em princípios de melhoria contínua, princípios ligados à gestão de empresas,
para poder ter o melhor resultado. E aí nesse vídeo da AGU, ele coloca, né, o ponto aí sobre os princípios para que funcione minimamente aí de forma bem, né, de forma boa, de uma forma que bem atenda ao povo, tá? Infelizmente, apesar de estarmos em 2021, mas há cidades, em muitas cidades, que elas ainda vivem do coronelismo. Sabe o que é o coronelismo? Alguém sabe? Coloca aí. Ou não? Sim, não? Deixa eu ver. Não? Qual foi a pergunta? Qual que eu não ouvi? O que é o coronelismo? Gente, eu vou pegar uma foto que eu acabei de lembrar aqui. Pera aí. Vocês vão além de saber o que é o coronelismo. Só um minutinho. Se alguém quiser falar aí do que é, pode falar. Hã? Alguém? Tu tá falando, Léo, tu tá falando tipo o Sarney em relação ao Maranhão? Pode ser também. É um bom exemplo aí. Gente, o Sarney foi presidente, para quem não sabe, senador. Deixa eu ver o que mais. E ele exerce aí, a filha dele foi governadora, não sei se ainda é. O Maranhão todo passa assim, né? O funcionamento do Maranhão nas mãos do Sarney. Estamos em 2021. Poder ainda está concentrado na mão de uma pessoa. No caso aí, o Sarney, né? Então, se a gente não segue os princípios, a gente vai fazer igual esses coronéis, porque a cidade, ou o estado, ou o país ficaria na mão de uma pessoa e essa pessoa faz bem como ela quer. O exemplo até disso, alguém abriu a câmera, acho que foi você, Sopinha. Coronelismo, não é coronalismo não, menino. Coronalismo nem existe essa palavra, é de coronavírus. Ó, eu vou mostrar dois exemplos aqui, duas fotos, ó. Assistiram Léo, essa novela da Globo? Pode falar. o Sarney, ele começou como vice-presidente do Tancredo Neves, não foi isso? Acho que Vice, foi. foi? Acho que sim. Foi o início, né, da política. Eu acho que quando ele iniciou, ele já iniciou como vice-presidente. Sim, ó, ele estava presente aí nas 4 constituições ainda. O cara tá há tanto tempo, gente, que meu Deus, a gente nem consegue, sei lá, descrever aí, porque o cara tá há tanto tempo no poder. Ó, ele foi vice-presidente em 85 e depois ele foi presidente na gestão seguinte, vindo lá do Maranhão, né? Quem não sabe quem é o Sarney, eu vou colocar a foto aqui desse ser ilustre da história do Brasil. Vai ficar junto com os coronéis. Olha que lindo. Acho que apareceu aí, né? O Sarney é o de baixo aqui, que tá menorzinha a foto, tá? Então, o... quando eu falei disso do coronelismo e a questão da gestão pública, gente, é porque assim, quem assistiu aí a Gabriela, lembra que na Globo tinha a série da Gabriela, tinha novela também? Esses dois aqui interpretavam coronéis. O Antônio Fagundes, né, que era, eu não sei o nome agora, mas ele mandava e desmandava, mandava matar o povo, mandava sumir com o povo, fazia o que ele quisesse, porque a cidade era dele. E se não há esses princípios, acontece isso, tá? O Sarney, igual eu comentei no Maranhão, nós temos as legislações, temos tudo. Só que se o Estado, né, os órgãos de fiscalização não atuam, para que adianta, né? Então, em alguns locais isso ocorre, né?
O Victor deve ter copiado ali da internet, olha lá. Uma prática na política brasileira, um comportamento social e político prejudicial e recorrente. Sim, porque eu falei que se não tem os princípios, né? Não é tão bom. E há esse pequeno grupo aí que são os privilegiados, né? Que eles acabam se beneficiando da coisa pública, tá? Até assim, exemplos bem simples do coronelismo. O cara vai lá e ele dá uma galinha, né? Lá no sertão, tal, dá uma galinha para a família e aquela família tem aí que ficar se prestando a votar nele, a ajudar ele na eleição, vira cabo eleitoral. São coisas que esse sistema do coronelismo, desde lá de trás, ainda hoje a gente encontra alguns reflexos, chamemos assim, ou algumas coisas ligadas a isso, tá? É prejudicial ao país, sim, mas que até pensando, né, em gestão pública e organizar o Estado, organizar a coisa pública como um todo, o coronelismo ele acaba aí fugindo de uma boa gestão, tá? Se nós pensarmos aí numa boa gestão, ele foge totalmente porque o próprio texto aí que está aí, ele visa atender somente aí ao interesse de poucos, tá? Prosseguindo, deu para entender então, né, o que é o coronelismo. A gente vai entrar na parte específica aqui do direito administrativo, porque isso foi uma revisão aí para que vocês, uma introdução na verdade, né, para que vocês começassem a entender que sem os princípios, os agentes públicos eles não podem agir, eles não podem atuar e também eles precisam observar o que está nesses princípios. Tinha até um vídeo que estava lá no slide, depois quem quiser assistir, que ele tem 11 minutos, então eu vou acabar não mostrando, mas está no slide, tá? Eu coloquei aí, ó. Ele fala sobre as diferenças e convergências entre a gestão pública e a gestão privada, que é um ponto assim que quem vem de empresa privada para empresa pública, ele sente muito, 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 muito. Eu lembro que tinha um diretor, ele é até cunhado do Paulo Alexandre, que foi prefeito de Santos, o Adegas. O Adegas era construtor, o Adegas ele fazia o que queria na construtora dele, ele é construtor lá em Santos. E o Paulo indicou ele para ser, dentro do Estado, na Secretaria de Economia, diretor executivo. Quando ele chegou lá, qual foi a grande, tipo, o grande baque, o grande susto que o Adegas teve? Ele teve um susto porque ele falou: Meu, aqui nada anda. Se eu estou na minha empresa, eu consigo ir lá, porque ele estava precisando de computador. E o processo de compra de computador, gente, sem mentira, ele ficou uns 4 anos, não ele, né, mas tipo o processo. Ficou 4 anos para conseguir comprar computador. E aí teve um outro problema. Se você monta uma configuração de computador e se passam 4 anos, aquele computador já é ultrapassado. Então o processo ainda teve que voltar de novo para atualizar a configuração, atualizar os valores para poder lançar a licitação e fazer a compra. Ele ficou assim muito, tipo, acho que ele ficou assustado, tomou um susto, porque falou: Meu, como é complicado, como é diferente. E eu acho que até depois ele foi para a prefeitura, virou secretário lá, junto até com o Rogério. Aí o Rogério depois agora virou prefeito, mas eu trabalhava na secretaria, ele chegou lá para trabalhar com a gente e é uma diferença muito grande assim. Então não acha, né, que você vai fazer um concurso e vai ser igual onde você trabalha ou já trabalhou, porque não é. É bem complicado por causa das burocracias e das legislações. E aí a gente fala do direito administrativo e esses princípios e até algumas questões ligadas à burocracia, porque elas têm aí que estar com base na legislação. E no nosso caso, igual eu já falei, especificamente no artigo 37, e o 37 ele fala
sobre aí os princípios, que até o Matheus tinha perguntado, eu colei o link da Constituição para vocês, do artigo 37, um pouco mais acima. Depois, se alguém quiser, eu colo de novo. Mas está lá, eu achei. 19h44 eu postei. Aqui tem o artigo 37 para vocês poderem ler, tá? Eu não pretendo fazer leitura do artigo 37, até porque eu vou explicar os principais pontos, então não precisa ficar olhando tudo, mas, claro, quem quiser ler é importante aí para poder pegar. E aí ele fala, ó, dos princípios, né? Aquilo que eu falei, o Estado como um todo, então os entes públicos, né? União, que é o governo federal, Estado, né? Estado São Paulo, Estado da Bahia, Santa Catarina, o Distrito Federal, que ele tem um regime um pouco diferenciado, porque o Distrito Federal ele é onde fica a nossa sede administrativa do Brasil, né? Brasília lá. E aí o Distrito Federal ele trabalha de uma outra forma, e os municípios, que aí é o que está mais próximo da população, tá? E todos, não importa se o governo federal é contrário ao Estado ou é unido, todos são obrigados a obedecer o princípio da legalidade, que até no vídeo lá falou, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Todos, não tem como fugir, porque você tem que estar pautado no que está na lei, de novo, né? E aí o que está na lei é o que está colocado aí. Eu vou colocar mais um vídeo da AGU, que é de 3 minutos, antes de eu até aprofundar aqui a explicação. Só assim, de forma sucinta, mas lá também ele vai falar, até o primeiro vídeo falou, primeiro acho que era 1 minuto e 40 só. Legalidade, eu já falei até pro Vitor, quem chegou depois aí lembrando, né? Eu só posso fazer o que está na lei, tá? O que não está na lei eu não posso fazer dentro da administração pública. Impessoalidade, pensa assim numa coisa impessoal. Então, a prefeitura não é a minha casa, né? Eu sendo prefeito aí, eu não posso ir lá na prefeitura e fazer só o que eu quero. Tipo, eu moro no bairro do Cachapuã e eu vou favorecer só o Cachapuã. A cidade tem mais, sei lá quantos outros bairros, eles que deem o jeito deles lá para resolver. O vereador que vai buscar o deputado para mandar verba para resolver lá, para ajudar, e ainda assim cai na prefeitura, né? E aí quando cai dinheiro lá eu ainda uso para mim, então eu não posso. Então a impessoalidade é eu tratar a coisa pública realmente como pública, de interesse coletivo, de interesse de todos. É igual aquilo de eu colocar o asfalto na rua. Se eu tenho uma rua, né, vamos pegar ali na Castelo. Quem sabe onde é a Castelo na Náutica, né? Acho que a maioria aí já deve ter passado na Castelo. A Castelo ela tem duas vias, né? Uma que vai do Pompeba lá da divisa lá daquele rio lá com Cubatão indo pro centro, e outra via que vai do centro, né? Depois que você sai da Frei Gaspar, você entra na Castelo, pro rio ali do Pompeba. Eu não posso só asfaltar o lado onde eu moro, tipo indo para o canal, e o outro lado da avenida eu deixar sem asfaltar. Ou no Cachapuã, né, tem lá a Tenente Durval do Amaral, tem até lá a escola que eu voto, que é o Renan Alves Leite. Eu não posso só asfaltar aquele lado e não asfaltar o outro lado, sem ter um motivo, né, realmente ali que justifique. Claro, pode ter a empresa falido, pode ter dado algum problema, aí atrasou tal, mas eu não posso. Tá? Então, a impessoalidade é eu tratar aí o dinheiro público e a coisa pública realmente do interesse de todos. Eu dei esses exemplos porque já aconteceu, gente. Pode ser uma coisa assim, você deve pensar assim, mas isso não acontece. Aconteceu e aconteceu em Praia Grande. O vereador maroto, toda a área ali onde ele morava estava tudo bonito. Do outro lado, estava tudo zoado. Era no Tudo de Bastos, tinha um canal no meio,
E aí ele, só o lado dele estava tudo certo, não enchia, o outro lado estava todo quebrado e teve até coisa lá que eles foram investigar o que estava acontecendo. O princípio da moralidade, tá? Princípio da moralidade, até uma forma aí que vocês podem lembrar, assim, é você exercer o órgão público, né, sem você buscar vantagens, sem você buscar aquele jeitinho de favorecer. Um outro exemplo até a questão de você ter a contratação direta de parentes, que isso também acaba acontecendo, né, que é o chamado nepotismo, isso também acaba pegando, tá? O da publicidade, tudo que qualquer órgão desses que está aqui em cima, qualquer coisa que eles fizerem, tem que ser aí publicado, as pessoas precisam ficar sabendo. Então, um exemplo, a prefeitura ela vai comprar, já aconteceu isso, vai comprar máscara para doar lá para o fundo social, para a população mais carente. Ela não pode chegar e não divulgar, ir lá e comprar do jeito que ela quer. Ela tem que fazer a publicidade dos seus atos. O prefeito gastou não sei quantos mil numa viagem. Tem que estar disponível. Por que ele gastou? Aquela viagem era realmente necessária? E o princípio da eficiência, que aí a gente já comentou aqui, que o caso do transporte que eu falei, ou da faculdade, aí, ele tem que atender realmente de uma forma que satisfaça a população, de uma forma que funcione. Por isso que eu comentei, né? As pessoas não têm o costume de fiscalizar. Porque se as pessoas tivessem, muitas coisas erradas que acontecem não aconteceriam. Para vocês terem uma ideia, alguns agentes públicos, né? Quando eu falo agentes públicos, eu estou falando de pessoas que exercem cargos. Você joga lá no portal da transparência, existe o portal da transparência para quem não conhece, que lá você vê todos os gastos que cada pessoa recebe, e aí você joga lá, a pessoa tem 3 cargos trabalhando, né, recebendo no mesmo horário que ela está trabalhando. Como é que o ser ganha 20 mil em um, 10 mil em outro e 18 mil em outro? Tem um político aqui da região que saiu, até reportagem aí, porque eles deram as justificativas deles lá, mas depois ele até pediu para sair de um dos cargos. Você não pode fazer isso, porque isso acaba aí na questão da eficiência ou até da moralidade, né, pegando. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Ah, o Carlos, sim, a rachadinha que aí ela acaba ferindo aí o princípio da moralidade e da legalidade. Aí a gente já começa a entrar com mais de um princípio e a própria legislação. Então, quem não sabe o que é rachadinha, tá, gente? É uma prática que infelizmente acontece no Brasil bastante até, eu tô lá exercendo um cargo público eletivo, aí eu tenho diversas funções que eu consigo indicar às pessoas, tá? Quando eu faço essa indicação, ó, eu vou escrever aqui o nome. É um cargo comissionado que chama. Não é porque recebe comissão, mas é porque é um tipo de modalidade de contratação que não é concursado e eu indico lá, bel prazer, né? E aí acontece de colocar a pessoa, às vezes a pessoa trabalha, às vezes não trabalha, mas quando o salário cai na conta, parte do salário ela tem aí que fazer a destinação por qualquer desculpa que seja, para financiar a campanha, ajudar o partido, ajudar o fulano lá do partido que está condenado e não pode exercer cargo. É, são tantas desculpas que a gente passaria 2 aulas aqui e não ia finalizar as desculpas, tá? Deixa eu botar o vídeo aqui, porque a atividade vai sair daqui a 1 minuto, mas só do que eu já falei já dá para vocês conseguirem fazer. Pera aí, deixa eu pausar o meu jazz piano aqui e botar o cara. Você sabe o que significa a expressão limpo? Ah, mas vocês não estão vendo ele, então também não vai adiantar. Calma aí, deixa eu trocar a tela. Aí, ele vai falar do limp igual o primeiro vídeo, só que aqui ele detalha um pouco mais, tá? Então, é diferente do primeiro vídeo. Vai.
sabe o que significa a expressão LIMP? A AGU explica. É muito comum que as pessoas que entram em contato com o direito administrativo escutem a expressão LIMP. Essa expressão é formada pelas 5 primeiras letras dos princípios que devem reger a administração pública. Esses princípios estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E eles devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por eles estarem na Constituição, eles são conhecidos como princípios expressos. São eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ou seja, justamente a primeira letra de cada um desses princípios que forma a expressão que ficou conhecida como LIMP. O princípio da legalidade deve ser entendido numa dupla perspectiva. Do ponto de vista da administração, significa que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou determina que ele faça. É por isso que o agente administrativo costuma ser chamado de escravo da lei. Já do ponto de vista do cidadão, o princípio da legalidade tem uma outra característica, ou seja, ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser por conta da lei. O princípio da impessoalidade, por sua vez, deixa claro que o administrador ele não pode buscar a realização de interesses pessoais, mas sim o interesse público, ou seja, para atingir a finalidade prevista na lei. É uma consequência do princípio da impessoalidade, por exemplo, a realização de licitações para contratação do poder público ou ainda a realização de concurso público para admissão de pessoal. No caso da moralidade, é importante registrar que a gente não está falando da moralidade comum, mas sim da jurídica. Ou seja, nesse caso, não basta que a administração cumpra formalmente uma lei. Também é importante que, do ponto de vista substancial, a conduta do administrador seja pautada pela ética e pela honestidade. A ação popular, por exemplo, é um dos instrumentos possíveis de serem utilizados para anular determinado ato que tenha violado o princípio da moralidade. A publicidade, por sua vez, é uma ação de tornar pública, de divulgar oficialmente os atos administrativos para que a população tenha acesso a eles. A publicidade é a regra e só cabe sigilo em situações específicas, como nos casos que possam colocar algum risco à sociedade ou ao Estado. Só vale lembrar aqui que a publicação dos atos no Diário Oficial não se confundem com a publicidade. Essa publicação ela é uma das formas que a administração pública tem de dar publicidade oficial aos seus atos administrativos. Por fim, a gente tem o princípio da eficiência, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Por conta desse princípio, fica claro que não basta para o administrador público, por exemplo, agir dentro da legalidade ou da moralidade. É necessário também que a atuação administrativa seja feita com presteza e rendimento, gerando resultados positivos, com qualidade e economicidade. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Antes de mais nada, vocês entendem aí que ele falou no começo sobre a administração direta e indireta? Ou não? Sim, não, estão curiosos aí na tarefa e aí me abandonaram aqui. Maria, Beatrix, sim, não. Deixa eu trocar a tela aqui enquanto vocês pensam, né? Não, Tawane, Alexia, Ô, professor, Yas, João. sei mais ou menos. A direta seria em relação aos 3 poderes, que é judiciário, executivo. Não, porque... Não diretamente, João. Mas pode continuar aí teu raciocínio, que aí eu... Não, só queria saber mesmo se a direta era ligada a esses 3 poderes, enquanto a indireta era mais descentralizada. Tem essa relação, sim. Por isso que eu falei, conclua seu raciocínio. Bom, eu vou explicar, porque o povo aí continua, né? No momento não fala nada que eu discuto. Peraí, que eu tô fechando essas janelas, porque eu tô com 50 janelas que não sai da tela. Pronto.
Então, ó, até o que o João colocou, gente. A administração direta, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, mas como ele abordou no vídeo, ela tá ligada, por exemplo, eu tenho a prefeitura, ou o estado, tanto faz, o Centro Paula Souza. Eu tenho lá o estado, e aí o estado compete à educação, diretamente ligado ao estado. Só que eu posso criar uma empresa pública, uma autarquia, tá? Que é uma empresa pública. Vou escrever esse nome que a gente ainda vai estudar ele. Autarquia. E aí essa autarquia, ela faz parte da administração indireta, porque ela não é a secretaria que está atuando, ela é um órgão criado para auxiliar determinada coisa daquela secretaria. E aí, quando a gente fala de administração indireta e direta, é que a diferença é que a direta não tem CNPJ, a indireta tem CNPJ. Por exemplo, o Centro Paulo Souza tem um CNPJ, a Cadetec tem o seu. Diferente da Secretaria de Educação, que é outro regime, outra organização. Mas assim, eu só falei para diferenciar, mas o que ele até colocou no vídeo seja, né, a própria secretaria ali onde fica centralizado o poder, ou a autarquia, no caso eu dei o exemplo aqui do Centro Paula Souza, mas sei lá, a Codesave, antigamente tinha a Codesave, a Sabesp é uma empresa mista, mas está ligada à administração indireta, elas são obrigadas a seguir a legislação, tá? E essa legislação, isso, Matheus, é tipo uma ramificação, sim, que ela tem como ideia atender determinada área. Vou te dar um exemplo, mas foi extinto, tá? Foi extinto, não, foi incorporado. A MTU e a CDHU. A MTU era a empresa de transportes, ela deixou aí, né, de ter a sua natureza indireta, ela entrou, né, incorporou junto com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, e a CDHU, que cuidava de habitação, isso foi há pouco tempo. O que o Dória pensou? Para que eu tenho uma empresa, né, um órgão indireto que cuida da habitação, se eu já tenho a Secretaria de Habitação? Ele fez um plano para reduzir gastos, para enxugar os gastos do Estado e andou tirando, mas ela era uma ramificação da Secretaria de Habitação, a CDHU, e a MTU, uma ramificação da Secretaria de Transportes. O Centro Paula Souza, uma ramificação da Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento. Entendeu? Então, a direta e a indireta, todas seguem a lei, mas em resumo a diferença das duas é essa. Tudo bem? Alguém quer perguntar aí mais alguma coisa? Que eu vou avançar aqui. E não. Tranquilo. Deixa eu ver, tudo tranquilo, beleza aqui agora. Perfeito. É que às vezes, como tem esses termos, igual eu comentei, às vezes eu fico um pouco receoso se vocês vão aí ou não conseguir entender, porque não sei se no segundo semestre eu me apresentei na aula de PTCC, mas de 2008 a 2011 eu fiz parte da secretaria, eu fui da Secretaria Metropolitana, da Secretaria de Economia, e o meu processo era assistente de gabinete, mas voltado à parte de compras e à parte administrativa. Então, assim, né, ouvir isso, para mim, é tranquilo de entender. Agora, para quem nunca atuou, eu acho que eu até perguntei isso na semana passada, né? Para quem nunca atuou ou não acompanha, às vezes, o noticiário, isso pode ficar um pouco mais complexo. Tenta quando você estiver no trabalho ou estiver em casa, umas 3h pouca da tarde, quase. 3 horas, assim, 3h pouca. Liga lá na internet, no YouTube da Rádio Bandeirantes, ou então no seu celular, ao invés de ficar ouvindo o YouTube. Você vai ouvir o Bandeirantes Acontece, ó, Bandeirantes Acontece. Eita, Bandeirantes Acontece. Que é o Zaidan. Zaidan é um tiozão mineiro lá, Zaidan. Muitas das coisas que vocês vão ver na aula, ele fala isso no dia a dia, porque, tipo,
É o que acontece em Brasília, é o que acontece às vezes com o governo de São Paulo, a prefeitura que inventa uma regra. Exemplo, a prefeitura agora vai taxar os Uber, vai taxar os aplicativos. Eu já sei que quando eu for viajar para São Paulo, ou às vezes eu vou para o aeroporto, vai estar tudo mais caro. Então, ele fala, ele usa esses termos, ele explica. É bem legal porque ele é uma pessoa assim bem tranquila para explicar e vocês conseguem até se situar sobre atualidades e coisas gerais. Viu, dona vestibular Ana Clara Andrade Dias da Silva? Continuando. Todo dia das 3 às 5 o horário, tá? Outra coisa, então, a gente viu aqui, né, que eu até coloquei o vídeo aí sobre os princípios e que todos os órgãos, as esferas devem seguir, né? Quando eu falo esfera, lembra que federal, estadual e municipal. A legislação também, gente, além dos princípios e do que está ali, sim, a CNN também, geralmente na hora do almoço eu assisto. Existe uma outra lei, ela não está aqui, né, no artigo 37 aqui, abordando sobre os princípios, mas essa lei é a lei 8.666, ou a 8666, sim, o número do capiroto que parece que foi de propósito, porque é com ela que eles fazem tantos desvios e trampiques, que é a lei das licitações, tá? A lei das licitações, elas também são base para todas as esferas, todas. Tipo, a prefeitura não pode comprar se ela não olhar essa lei. Ah, professor, mas ela olhou os princípios. Tá, se ela olhou os princípios, então ela já feriu aqui o princípio da legalidade, porque há uma lei falando sobre isso. Há uma lei falando sobre a eficiência. A eficiência passa na lei da licitação, tá? Então, já teve erro. Até a própria lei da licitação, ela fala sobre a publicidade, ó. Só aqui já foram 3 princípios aí que... Um detalhe, hein, gente? Um princípio não é maior que o outro, tá? Tipo assim, eu respeitei o princípio da impessoalidade, mas eu não respeitei o da moralidade. Não. Um princípio não é maior que o outro. Até uma coisa do vídeo aí que ele falou, antes de eu explicar ali a lei 8666, ele falou sobre uma ação pública, por exemplo. Então, um exemplo. O prefeito cria uma lei que vai impedir que os trabalhadores de alimentação de rua, tipo carrinhos, trailers, food truck, aqui sabe se é mais difícil, né? Mas ele vai criar uma lei que vai impedir. O que pode acontecer? A população se juntar e aí vai na Câmara fazer pressão para os vereadores não aprovar, vai na prefeitura fazer pressão, e aí é uma ação popular onde o povo unido, né? Então há necessidade dessa união, ele se manifesta contra aquilo que foi colocado, que está ligado aí à moralidade, porque vai acabar aí afetando a vida da população, tá? E essa lei da licitação, ela fala, ó, que tinha até na pergunta lá diagnóstica, visa aí, ó, garantir um princípio que está na Constituição, tá? Que é o princípio da isonomia. Não sei se o professor Leone, no segundo módulo, falou, mas o que é o princípio da isonomia? Eu tenho que tratar todo mundo como igual. Não é porque, né, a Maria eu já conheço de antes, que eu vou dar prioridade para ela e eu não vou dar prioridade para a Alexia no processo de compra com a prefeitura. Não é porque fulano é amigo do rei, né, de quem está no poder ou do coronel, que ele tem que ter vantagem. Então, quando a gente observa isso, aquela vantagem mais vantajosa, aquela vantagem não, aquela proposta mais vantajosa, a que é melhor para a administração pública, é aquela que deve ser escolhida. Existe, né, a observação dos outros princípios, mas eu também na licitação eu preciso me atentar a isso. Já tiveram casos que várias cidades, estados feriram isso aqui? Sim. Governo federal? Sim, também. Oi, fale. Hã?
Tá bom, você tá com o microfone aberto, eu vou fechar seu microfone. E aí, exemplo aí desse negócio das vacinas, né? Chamaram um intermediário para negociar a vacina. Mas para quê? Né? E aí a vacina aqui ia aumentar o valor. Então, cadê a vantagem aqui na administração pública? Zero, gente. Então, não pode acontecer. Um exemplo de Praia Grande mesmo, que tem vários processos aí acontecendo. Logo quando, não sei se vocês ficaram sabendo, mas logo quando o prefeito saiu, o Mourão, ele é muito elogiado, ele tem uma visão muito boa de gestão, mas nesse caso ele foi pego porque teve um dinheiro que veio para a cidade e o dinheiro foi usado, eu acho que de forma indevida. Nunca ele havia sido finalizado esse processo. Aí quando ele saiu da prefeitura, que ele entregou o cargo, saiu lá a condenação dele. Então eu preciso tomar muito cuidado aí com a questão de verba dentro. Tipo, não é só o cara que é eleito que pode sofrer, hein? O funcionário que está lá pode também ser processado, perder o cargo e até ser preso, tá? Às vezes a Polícia Federal deflagra operações aí e aí fica complicada a vida. Nós já passamos uma vez uma situação que chegou o Tribunal de Contas, vou escrever aqui esse nome bonito. O Tribunal de Contas chegou lá, mandou todo mundo se afastar do computador porque tinha uma denúncia de irregularidade num contrato. Na verdade, era um concorrente que perdeu, ele ficou revoltado e aí ele falou que estava tendo irregularidades. Eles chegaram lá, olharam tudo, olharam os documentos, viram que não tinha nada e foram embora. Mas se você às vezes fizer um concurso, então for chamado para trabalhar na prefeitura e entrar e tiver essa situação, complica a sua vida, hein? Até, né, que teve o processo do estágio aí que estava aberto, eu acho que vocês até poderiam fazer esse do estágio da prefeitura, apesar, né, que só ficaria até o meio do ano, final do ano, desculpa, que vocês já vão acabar. Lembrando que não tem um princípio que vai aí sobressair ao outro, que eu já tinha comentado isso, todos são iguais, tem que observar todos, e eu não posso permitir que, tipo, vou deixar de cumprir um para cumprir o outro. Não, que aí essa situação pode me gerar problema. Eu sendo concursado, eu sendo um gestor. Um detalhe aqui nesses 3 minutos, até em cima disso, existem várias correntes, tá? Ou várias pessoas, várias organizações que buscam melhorar a gestão pública como um todo. E existe um escritório, acho que eu comentei isso na semana passada, que é lá em Goiás, em Goiânia. Eles estão, ao invés de fazer concurso, eles estão contratando as pessoas como se fosse processo seletivo. Eles não querem que a pessoa seja o cara do concurso que acerta todas as questões. Eles querem que você vá trabalhar lá, que você seja realmente uma pessoa capacitada. Eles vão avaliar o seu currículo, vai ter prova, dinâmica, como é que você se comporta, porque eles estão buscando trazer inovação dentro da administração pública. Porque geralmente esse princípio da eficiência, ele é muito questionado, né? Porque às vezes a pessoa está lá 20 anos concursada, dificilmente vai ser mandada embora e ela não está nem aí. E aí a população que precisa, né, de atendimento, seja na saúde, que é o mais crítico, às vezes você vai na prefeitura, no guichê, tirar um negócio de PTU, a pessoa não te atende. Então eles estão buscando práticas novas e isso entra muito que vocês, dentro do curso, né, acredito que tenham visto, gestão de negócios, planejamento empresarial, marketing, eles estão avaliando tudo isso, todas essas competências e que isso vai gerar oportunidade para muita gente, tá? Geralmente eu compartilho quando tem essas vagas, tem essas vagas e tem o outro, eu acho que é o Legisla. Só que o Legisla é complicado que o outro é só lá no GIM, né? Quando eu falo GIM, eu tô falando de Goiânia, tá? Por causa do aeroporto. Agora tem um outro que eu acompanho também, eles abrem vagas para o Brasil inteiro para você atuar com muita coisa, tipo administrativa, e aí, né, vai de você ter essa base de administração para chegar lá e poder atuar. Tinha uma vaga, eu acho que era 15 mil reais na Câmara do Rio de Janeiro, e imagina, né, como não é a concorrência se eles abrem para o Brasil inteiro.
vaga para o Nordeste, eles tinham aberto, para o Sul. Então é bem bacana, porque você achar, né, que é só tipo, meu Deus, burocracia, não sei o que, não. Eles estão buscando inovar e trazer aí melhores ideias, né, para o serviço público, que é menos atrativo, porque geralmente, o exemplo deu que a mãe da minha filha sempre falou. Ela é arquiteta, ela nunca quis fazer concurso porque a prefeitura paga 2.000 e pouco, 3.000. Você vai trabalhar numa empresa, você ganha 10, 15, 20 mil. Uma diferença muito gigante que fogem, né, aquelas pessoas que poderiam contribuir mais nesse sentido. Tudo bem, não deixem de fazer a tarefa. Semana que vem a gente vai retomar a partir daqui, ó, porque aí eu volto para falar dos princípios, tá? Ó, dos 5 princípios do LIMP aí, e a gente vai fazer um Kahoot também, que é o Kahoot em cima disso. Tá, Maria Eduarda, é muito prazer ter você aqui, muito obrigado, que Deus lhe ajude aí nessa atividade de frequência.